Boa noite, pessoal. Então, vou aqui dar uma explicaçãozinha aqui. Volta e meia me perguntam nos grupos. Não diretamente a mim, às vezes não perguntam, né? Mas fazem perguntas a respeito do sistema Palmer, né? Do método Palmer. Onde a maior parte das pessoas entendem que o Palmer é simplesmente um empilhamento de núcleos. Palmer não é simplesmente isso, tá? Palmer é um sistema que utiliza uma produção com núcleos simultaneamente, em alguns momentos, com colônias standard para aumentar a sobrevivência das colônias em períodos de frio extremo, né? Então, como que consiste isso, né? Então, tô aqui com umas caixas aqui, vamos tentar fazer esse vídeo mais rapidinho só para explicar o motivo disso e quais as funcionalidades de se trabalhar com núcleos, né? Não necessariamente com Palmer, mas com a questão de se trabalhar com núcleos de 4 quadros, a versatilidade disso. Então a gente tem aqui, trabalhando com núcleos de 4 quadros, né? A ideia que se tem a princípio é que é simplesmente empilhar um núcleo em cima do outro e a gente vai ter uma eficiência térmica maior. Não é simplesmente essa questão. A questão é a seguinte, que em períodos de escassez ou de frio extremo, né, em algumas regiões, em alguns lugares, além de ter essa questão da verticalização da colônia e a temperatura ficar circulando de forma por conta da convecção, né? A distribuição de energia se passa através de convecção. Então a temperatura, o ar quente sobe, né? E o ar frio desce, né? Então ele fica sempre fazendo essa movimentação. E numa caixa padrão, mesmo que tenha esse movimento aqui, a tendência é das abelhas formarem um cacho aqui no meio e as laterais ficarem resfriadas, né? E aqui a gente teria uma eficiência térmica maior. Mas não é só essa questão. A questão da versatilidade de trabalhar com núcleos de 4 quadros é a possibilidade de a gente trabalhar com pequenas colônias com 2 rainhas, né? Então isso aqui também facilita bastante o trabalho. Então quando a gente tem 2 colônias pequenas para passar numa temperatura extrema, né? Eu teria que eliminar uma das rainhas, fazer a união, né, para trabalhar com esse padrão. E quando a gente associa o trabalho com núcleos de 4 quadros, né, e colônia standard, a gente pode trabalhar com um sistema de 2 rainhas, né? A gente simplesmente deixa uma câmara de cria, que na verdade não será aqui uma câmara de cria, né? Será uma colônia standard que vai servir de uma base de alimentação, né? Onde vai ter basicamente alimento aqui, mel, tá? A tela excluidora, né? E posteriormente a isso, os 2 núcleos de 4 quadros, né? Perdoe pelo vídeo aí que eu estou sozinho aqui, então fica um pouco difícil para trabalhar. Ok? E os 2 núcleos de 4 quadros, no padrão standard, no padrão Langstroth, ele se encaixa perfeitamente em cima de uma colônia standard, uma colônia de 10 quadros. Então esse é um dos motivos para se trabalhar com núcleos de 4 quadros e não de 5 quadros. Ok? O contrário também se pode utilizar. Os 2 núcleos na parte inferior, né? Quando os 2 núcleos têm fundo fixo, esse aqui seria um núcleo de fundo fixo. Aqui ele está preso, né, à portinhola, né, mas ele tem um fundo aqui. A gente levanta essa portinha e ele fica com 2 entradas independentes aqui, podendo ser uma entrada voltada para um lado, outra entrada voltada para o outro, a tela excluidora e em cima disso aqui uma câmara que vai ser utilizada como uma melgueira, né, compartilhada pelas 2 colônias que tem cada uma rainha dentro, né? E dessa forma você tem o dobro de abelhas trabalhando, então o dobro da velocidade de postura e o dobro da velocidade de desenvolvimento dessa colônia.
agilizando o processo na hora de multiplicar as colônias. Então, são vários pontos que tem que se analisar. Não é somente essa questão de empilhar núcleo em cima de núcleo, né? Senão a gente poderia fazer Palmer com 5 quadros, com 6 quadros, com 7 quadros, com 8 quadros e Palmer com 10 quadros, entende? Então, essa que é a questão, né? A gente não é querer colocar um limite nas coisas, né? É para querer colocar um entendimento sobre as situações. O método foi desenvolvido com 4 quadros por um motivo, né? Então, e um desses motivos é justamente essa versatilidade na hora de trabalhar, né? Não tem a ver com se é abelha africanizada ou abelha de linha europeia, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? O desenvolvimento das duas abelhas é muito grande, né? A abelha africanizada, ela tem uma tendência a enxamear maior do que algumas linhas europeias, sim, isso é verdade. Porém, não é simplesmente essa questão de você colocar um quadro a mais que vai fazer diminuir isso aí, que você vai conseguir ficar uma semana a mais sem ir no apiário fazer uma vistoria, né? Não, isso não existe, né? A questão é entender como é que funciona o manejo para você trabalhar essa redução de enxameado, né? E não simplesmente colocar um quadro a mais, uma cera estampada a mais, né? Porque uma cera, na falta de espaço, a deficiência de transmissão de feromônio vai existir do mesmo jeito. Então, a incitação de enxameação, né, o gatilho para enxameação, tanto em abelhas africanizadas quanto em abelhas europeias, vai ocorrer, entende? Porque isso é um mecanismo natural, né? Então, essa que ainda mais nós aqui que estamos aqui num país onde o clima é muito mais quente do que as temperaturas médias de outros países aí de clima temperado, né? Então a gente tem que observar a situação. Esse método não é desenvolvido somente por questão do núcleo em cima de núcleo. Ela tem um porquê, e um desses porquês é justamente essa versatilidade, a gente poder trabalhar dois núcleos associados a uma caixa standard, né? Ou núcleo em cima de um núcleo, ao lado de um núcleo, em cima de outro núcleo e colônia e uma colmeia standard em cima, né? Separado com tela excluidora. Fica rainha de um lado, rainha do outro lado e em cima uma melgueira compartilhada, né? Que vai aumentar a agilidade no processo de estocagem ali, né? Então, isso aqui, na verdade, já é conhecido há muito tempo, né? Os nossos colegas hispânicos chamam de colônia doble reinas, né? É uma das formas de colônias de duas rainhas que existe. Aí a gente tem colônia do Liro, né? Que também chamam de caixão de morto, né? Tem várias formas. Tem colônia de duas rainhas que utilizavam antigamente fazendo corte da mandíbula das rainhas, né? Não precisava separar com telescopidor, elas ficavam no mesmo lugar, só que com a mandíbula cortada, né? Então, assim, tem várias formas de se trabalhar com colônia de duas rainhas e essa aqui é uma delas.